E aí, galera, que fogão é esse? Meu querido e saudoso irmão Gilson deveria estar dizendo o seguinte: ô meu querido, que fogão é esse? Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Olha aqui, primeiro tempo eu fiz um comentário dizendo o seguinte, que foi horroroso o jogo, e foi. Jogadores excelentes aqui, meio do campo, todo mundo sabe jogar. Olha aí, André, Lima, Pirani não fez absolutamente nada, tanto é que saiu, entrou o Lelê e eu já vou explicar. E o Ganso e o Arias, quer dizer, tem tudo aqui, né? No time do Botafogo, Tietê, sabe jogar, Gabriel e o Eduardo, todo mundo sabe jogar. Então o resultado, não teve jogada, não teve nada. Eu anotei aqui duas coisinhas, os goleiros, por exemplo, no primeiro tempo, não tocaram na bola. Aqui 2 minutos, o Felipe Melo atrasou uma bola, quase que o Tietê tomou do Fábio. Aí veio 6 minutos, Ganso, Cano, Pirani chutou para fora. 36, Eduardo cruzou e o Júnior Santos de cabeça, não aconteceu nada. 50 minutos, Gabriel Pires chutou e o Fábio defendeu. Foi o que aconteceu, 2 chutes para lá, 2 chutes para cá, muito pouco para um clássico desse, tamanho. Agora, e as jogadas pelas laterais aqui? Por exemplo, o Arias, né? Sempre vem pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo, por exemplo, o Guga não apoiava. Então não teve jogada por aqui, pelo lado esquerdo. E aí, o Pirani levou 2 broncas, né, do treinador. Que o Pirani veio para cá tem muita gente. Já está o Ganso, está o Arias, está tudo para cá. Então ele tem que ficar do outro lado, para puxar inclusive o contra-ataque. E para fazer alguma coisa do meio do campo para o lado esquerdo. Né? E entrando pela meia, como fazia o Tietê no campo do Botafogo, no esquema tático do Botafogo. Então o Pirani, ele tinha que fazer mais do que ele fez. O Lima, por exemplo, mais marcador, mais atrás. André, mais atrás. Então não adianta. Não adianta você ter jogador só para marcar. Você tem que sair para o jogo. Tá fácil para sair? Vamos sair para o jogo. Então aquele toque, que às vezes é excelente e às vezes não rende nada, não teve. Nem para uma coisa, nem para outra. Nem para o lado ruim, nem para o lado bom. Juntava, tocava para meter as bolas. Não tinha. Então, o Cano, por exemplo, não recebeu uma bola no primeiro tempo, para dar um chute, para criar um problema, né? Para fazer um gol, não teve. Por quê? Porque o meio do campo não funcionava. Samuel Xavier, pelo lado direito, sempre ele se junta ali com Arias, né? E ele parte aqui, ou na diagonal, também não teve. Então não teve apoio dos laterais, nem de um lado, nem de outro, mas pelo menos o Marçal apoiava. Marçal criava problema por ali. Né? Ele não encontrou, né, o Luiz Henrique para fazer, o Marçal, para fazer essa passagem por aqui. Depois entrou o Vitor Sá, que eu acho que não tem que sair, porque Vitor Sá de um lado e Júnior Santos do outro é problema para a defesa. E não deveriam voltar tanto, até o meio do campo, para ter, né, a saída de bola, uma das saídas de bola, né, que é o lançamento. Muito bem. Então o que acontece? E o Rafael lateral direito, não tenho nada com isso, mas eu prefiro o Plácido, que ele vai mais, ele arranca, né?
ele marca mal, mas ele arranca. Já o Rafael marca mais, mas não vai. Quer dizer, aí fica um negócio meio, né, numa dúvida danada pelas laterais. Sobrando só para o Marçal, que é um jogador, vai, chuta no gol, cruza bem a bola. Pelo lado do Fluminense, nem o Guga, nem o Samuel Xavier, que depois ele saiu, entrou o João Kennedy, já no segundo tempo, teve lá problema de plaqueta, quem entra, quem não entra, ia sair o Manuel, que tinha entrado no primeiro tempo, aos 21 minutos, no lugar do Felipe Melo, que se machucou. Uma confusão danada de plaqueta lá na lateral, deu até problema, porque depois xingaram lá o árbitro reserva, aquelas histórias todas. Muito bem. Então o João Kennedy também não fez nada. Então o resultado, primeiro tempo, não aconteceu absolutamente nada. Segundo tempo, o Júlio Santos, 28 minutos, de fora da área, e o Fábio fez uma grande defesa. Aí, corner. 29 minutos, cruzamento, bate e rebate, sobra a bola para o Cuesta, e o Cuesta mete o único gol aos 29 minutos. Aí tem o seguinte, sai o Pirani no intervalo, entra o Lelê. O que o Lelê tem que fazer? O Lelê veio para o Fluminense como artilheiro, como jogador veloz toda a vida. Não foi isso? Foi. Então, por onde ele jogava? Lado esquerdo. Lado esquerdo ou lado direito? Mas pelas beiradas. Então, lado esquerdo, bota ele ali. Então, armava a jogada no meio do campo, ele se metia. Aí, ele perdia o espaço da velocidade dele. Ele tem que ficar aqui, um pouquinho mais recuado, não no campo dele. Mas aí, pela risca da divisória do campo. Fica aqui. Mete a bola, ele arranca aqui, Aí tudo bem. Chega lá na frente, ele se mete na diagonal. Ele fez uma boa jogada assim. Uma. Lançaram ele entrou por aqui, sozinho, entrou na área e o lateral acompanhando ele, só que ele quis dar um corte e o lateral tomou a bola dele. Ele poderia até chutar no gol, mas a força dele é essa. Tá certo? E com o apoio, ou do homem do meio do campo, para meter a bola, ou para pelo menos atrair uma marcação para ele ficar, o Lelê, só com o lateral, e mais o apoio do lateral. Mas nada disso teve. O Lelê tocou na bola, essa vez que eu estou dizendo, que ele arrancou e chegou lá. Então não adianta você ter um jogador rápido, tá certo? Meio do campo, adora jogador assim. Pegou aqui, mete a bola no cara e deixa ele se virar. Ele é marcador ou ele é goleador? Ele é goleador. Ele é jogador inteligente. Então não pode ficar aqui atrás marcando e não pode ficar no meio do bolo. No meio do bolo é prejudicial para ele. Ele mesmo tem que sentir isso. Então o resultado, perdeu o jogador de frente, já não tinha o meio do campo, foi o Ganso para o meio do campo e entrou o Martinelli no lugar do Lima, aos 28 do segundo tempo. O Martinelli totalmente fora de sintonia, totalmente. Claro, ele está, sei lá quanto tempo parado aí, né? Treino é treino e jogo é jogo. Aí teve aquele problema da papeleta. Então, para entrar o João Kennedy, que ia entrar no lugar do Manuel, ia passar o André para zagueiro, como sempre faz. Mas trocaram a tabuleta. E saiu o Samuel Xavier. Saiu pelo lado ali. Está na lateral, saiu por ali. Não era para ele sair. Ele saiu também rapidinho. Aí entrou o João Kennedy. Quem foi para a lateral direita? Martinelli. Então virou bagunça. Né? Misturou uma coisa na outra. Ficou ruim para o time do Fluminense, que aí veio o gol aos 29 minutos. O time do Botafogo, com as substituições que eu já falei, Luiz Henrique e a entrada do Vitor Sá, que é um excelente jogador. Deu até, anotei aqui, final do jogo ele deu um chutão, quase meteu um gol, já no finalzinho do jogo. Então, eu vou dizer que o time do Botafogo foi, no segundo tempo, superior ao Fluminense.
toque do Fluminense não foi bom, Botafogo resistiu, saiu tocando, né? Principalmente no meio do campo. Tem que ter, mano, um bate-papo até entre eles mesmo, que o Tietê é um bom jogador, muito inteligente, e ele se mete bem. Então alguém tem que ficar, né, em certos momentos para ele se meter. Se meteu, recebeu a bola. O Eduardo pode fazer isso, o Eduardo, nessa metida de bola, porque o Marlon, por exemplo, ou o Gabriel, fica um pouco mais atrás para o Tietê se meter. Muito bem, craque do jogo, eu vou botar o Cuesta, né, porque fez o gol, mas do nome e sobrenome. Tietê Cuesta, que é o nome do craque do jogo. O árbitro da partida é o senhor Braulio da Silva. É 0! Uma porcaria. Rodrigo D'Alonso, VAR, 1. Boa nota, 1. E a baranga do jogo eu vou botar quem, cara? Pirani, que não jogou absolutamente nada, ainda levou 2 broncas do treinador do Fluminense. Galera, calma! Não adianta, não correu atrás, o fogão tá aí. Valeu, galera.